Você já imaginou o que levou milhares de homens de diferentes cantos da Europa a largarem suas vidas, suas famílias e partirem em uma jornada épica rumo ao desconhecido? O que fez reis e camponeses lutarem lado a lado, enfrentando perigos inimagináveis por uma causa que parecia impossível? Prepare-se para descobrir o que realmente motivou as Cruzadas, uma das campanhas mais impressionantes e controversas da história. Neste vídeo, vamos desvendar os segredos por trás do chamado que mudou o mundo para sempre. Não perca essa viagem no tempo que vai te surpreender e revelar como um simples discurso foi capaz de acender a chama de uma guerra santa. Você está pronto para entender a verdadeira força que movia os corações dos cruzados? No século XI, a Europa medieval era marcada por uma profunda fragmentação política e social. O sistema feudal predominava, com o poder disperso entre vários senhores feudais que governavam territórios isolados e independentes. O conceito de nação como o conhecemos hoje ainda não existia, e a lealdade das pessoas era primariamente para com seus senhores locais. A Igreja Católica, entretanto, representava a única força unificadora no continente. O Papa, como líder espiritual, tinha grande influência sobre reis e nobres, e o cristianismo era a base moral e cultural da sociedade europeia. Nesse cenário, a vida era dominada pela fé religiosa, mas também por incertezas econômicas e sociais. As terras eram o principal recurso e conflitos por territórios eram frequentes. Além disso, a população europeia estava em crescimento, gerando uma demanda crescente por terras e recursos. Enquanto isso, no Oriente Médio, o mundo muçulmano estava em ascensão. Desde o século VII, o Islã se expandira rapidamente, conquistando vastos territórios que incluíam o norte da África, a Península Ibérica e partes do Oriente Médio. Sob o domínio de várias dinastias muçulmanas, o mundo islâmico se tornara um centro de aprendizado, comércio e cultura. A cidade de Jerusalém, sagrada para cristãos, muçulmanos e judeus, foi conquistada pelos muçulmanos em 638 d.C. Apesar de a cidade ter permanecido em grande parte acessível aos peregrinos cristãos ao longo dos séculos, as mudanças políticas e as tensões entre o Ocidente cristão e o Oriente muçulmano começaram a aumentar. No final do século XI, o controle muçulmano sobre Jerusalém e a presença dos turcos seljúcidas, uma tribo que adotou o Islã e assumiu o controle da região, passaram a ser vistos como uma ameaça pelos cristãos europeus. A Primeira Cruzada foi um dos eventos mais significativos e dramáticos da história medieval. Convocada pelo Papa Urbano II em 1095, ela mobilizou milhares de cavaleiros, nobres e camponeses de toda a Europa. Respondendo ao chamado para libertar Jerusalém do controle muçulmano, um exército de cruzados se formou, composto por uma mistura heterogênea de guerreiros motivados tanto pela fé quanto pela promessa de riquezas e glória. O caminho dos cruzados foi árduo e repleto de desafios. Após cruzarem a Europa e o Império Bizantino, a primeira grande batalha ocorreu em 1097, com a vitória em Niceia. Em seguida, a longa e brutal batalha por Antioquia, que durou de 1097 a 1098, provou ser um teste de resiliência para os cruzados, culminando na conquista da cidade após meses de cerco. Finalmente, em 1099, os cruzados chegaram a Jerusalém. Após um cerco de 5 semanas, eles conseguiram romper as defesas da cidade e a tomaram em um assalto sangrento. A vitória em Jerusalém foi acompanhada por uma onda de brutalidade, com muitos dos habitantes muçulmanos e judeus sendo massacrados. Com a conquista, os cruzados estabeleceram os Estados Cruzados, incluindo o Reino de Jerusalém, marcando o início de um novo capítulo na história do Oriente Médio. A Segunda Cruzada foi motivada pela queda do Condado de Edessa, um dos Estados Cruzados, em 1144. Essa perda foi um grande golpe para os cruzados e um sinal de que o controle cristão sobre a Terra Santa estava em perigo. Em resposta, o Papa Eugênio III convocou uma nova cruzada, que atraiu a participação de 2 dos mais poderosos monarcas da Europa, o rei Luís VII da França e o imperador Conrado III do Sacro Império Romano Germânico. No entanto, a Segunda Cruzada foi marcada por fracassos desde o início. Os exércitos cruzados sofreram pesadas baixas em sua jornada pela Anatólia, e quando finalmente chegaram ao Oriente Médio, suas tentativas de reconquistar Edessa e expandir o controle cruzado foram mal sucedidas. A maior derrota veio em 1148, com o cerco fracassado a Damasco, que resultou no colapso da cruzada e no retorno humilhante dos líderes europeus para casa. Esse fracasso abalou a confiança no movimento cruzado e destacou as crescentes divisões internas entre os líderes cristãos. A Terceira Cruzada foi precipitada pela reconquista de Jerusalém por Saladino, o sultão do Egito e da Síria, em 1187. Esse evento dramático e devastador galvanizou a Europa mais uma vez, levando à mobilização de 3 dos maiores líderes da época: Ricardo Coração de Leão da Inglaterra, Filipe II da França e Frederico Barbarossa do Sacro Império Romano Germânico. Apesar da morte trágica de Frederico Barbarossa, antes mesmo de chegar à Terra Santa, a cruzada continuou sob a liderança de Ricardo e Filipe.
Embora os cruzados tenham conseguido algumas vitórias significativas, incluindo a retomada da cidade portuária de Acre e a batalha vitoriosa em Arsuf, eles não conseguiram atingir seu objetivo principal, a reconquista de Jerusalém. Em 1192, Ricardo Coração de Leão negociou um tratado com Saladino, garantindo o acesso seguro dos peregrinos cristãos a Jerusalém, mas deixando a cidade sob controle muçulmano. A Quarta Cruzada é talvez a mais controversa de todas. Originalmente planejada para reconquistar Jerusalém, essa cruzada desviou-se drasticamente de seu objetivo inicial devido a uma série de circunstâncias políticas e econômicas. Incapazes de pagar pela frota que lhes havia sido prometida pelos venezianos, os cruzados aceitaram ajudar Veneza a capturar a cidade de Zara. Eventualmente, eles foram persuadidos a atacar Constantinopla, a capital do Império Bizantino, em vez de marchar para Jerusalém. O saque de Constantinopla em 1204 foi brutal e destrutivo, resultando na pilhagem de uma das cidades mais ricas e culturalmente significativas do mundo cristão. Esse evento abalou o cristianismo, dividindo ainda mais as igrejas oriental e ocidental, e enfraqueceu o Império Bizantino de maneira irreversível. Após a Quarta Cruzada, várias outras expedições menores foram organizadas, mas nenhuma conseguiu alcançar os sucessos das cruzadas anteriores. A Quinta Cruzada, 1217-1221, falhou em capturar o Egito, e a Sexta Cruzada, 1228-1229, liderada pelo imperador Frederico II, conseguiu temporariamente negociar o controle de Jerusalém, mas sem grandes combates. Jerusalém, porém, foi novamente perdida em 1244. A última grande tentativa de cruzada ocorreu em 1270, com a Oitava Cruzada, liderada por Luís IX da França, que terminou em fracasso na Tunísia. Finalmente, em 1291, os cruzados perderam Acre, seu último bastião na Terra Santa, marcando o fim dos Estados Cruzados e encerrando a Era das Cruzadas. O impacto das cruzadas foi profundo e duradouro, não apenas no campo militar, mas também em termos políticos, econômicos e culturais, moldando as relações entre o Oriente e o Ocidente por séculos. As cruzadas, ao longo de quase 2 séculos, deixaram marcas profundas tanto na Europa quanto no Oriente Médio. Um dos impactos mais significativos foi a transformação econômica que ocorreu como resultado dessas expedições militares. Durante as cruzadas, novas rotas comerciais foram estabelecidas entre o Oriente e o Ocidente, facilitando o fluxo de mercadorias como especiarias, seda e outros produtos exóticos que até então eram raramente encontrados na Europa. Essas trocas comerciais não apenas enriqueceram as cidades italianas como Veneza e Gênova, que se tornaram centros de comércio, mas também aceleraram a transição da Europa de uma economia feudal para uma economia mais baseada no comércio. Além das mudanças econômicas, as cruzadas também provocaram importantes mudanças políticas. O enfraquecimento do poder dos senhores feudais, muitos dos quais morreram ou gastaram seus recursos nas cruzadas, resultou no fortalecimento da monarquia. Os reis, que muitas vezes assumiam a liderança das cruzadas, voltaram com maior prestígio e poder, contribuindo para a centralização do poder em diversos reinos europeus. O feudalismo, como sistema, começou a declinar à medida que os reis consolidavam mais autoridade e as cidades comerciais ganhavam influência. No Oriente Médio, os impactos foram igualmente profundos. A presença dos Estados Cruzados na região durante quase 2 séculos alterou as dinâmicas políticas e militares locais, contribuindo para a formação de alianças e rivalidades que continuariam a moldar a história da região. A destruição causada pelas cruzadas e o saque de cidades como Jerusalém e Constantinopla tiveram consequências duradouras, alimentando ressentimentos que ecoariam por gerações. Culturalmente, as cruzadas serviram como uma ponte entre o Oriente e o Ocidente, facilitando uma troca significativa de ideias, tecnologias e conhecimentos. Os cruzados que retornaram à Europa trouxeram consigo novos conhecimentos em medicina, astronomia, matemática e arquitetura. A influência da cultura islâmica na Europa pode ser vista na adoção de técnicas de construção, como o uso de arcos ogivais e na incorporação de novos elementos decorativos na arte e na arquitetura gótica. Além disso, a introdução de textos clássicos gregos e romanos preservados pelos estudiosos muçulmanos teve um papel crucial no renascimento europeu. No entanto, as cruzadas também tiveram um impacto negativo sobre as relações entre cristãos e muçulmanos, exacerbando as tensões religiosas. A violência e o fanatismo que marcaram as cruzadas criaram um legado de desconfiança e hostilidade que perdurou por séculos. Para os muçulmanos, as cruzadas foram vistas como invasões agressivas que justificaram a resistência e a unificação sob líderes como Saladino.
Para os cristãos, as cruzadas foram inicialmente glorificadas como uma justa guerra santa, mas com o tempo, a futilidade e os fracassos das campanhas posteriores geraram desilusão. Além disso, as cruzadas também afetaram as relações entre diferentes grupos cristãos. O saque de Constantinopla durante a Quarta Cruzada aprofundou o cisma entre a Igreja Ortodoxa Oriental e a Igreja Católica Romana, uma divisão que persiste até hoje. Em resumo, as cruzadas deixaram um legado complexo de interações culturais e religiosas, ao mesmo tempo que remodelaram as estruturas políticas e econômicas de Europa e Oriente Médio. As cicatrizes e os frutos dessas interações continuam a influenciar as relações internacionais e culturais até os dias de hoje. Ao longo deste vídeo, exploramos um dos períodos mais fascinantes e complexos da história: as Cruzadas. Começamos entendendo o contexto histórico que levou à convocação da Primeira Cruzada, marcada pela fragmentação política da Europa e pelo crescimento do poder muçulmano no Oriente Médio. Seguimos com uma análise detalhada das principais cruzadas, desde a primeira, com a dramática conquista de Jerusalém, até a quarta, que desviou de seu objetivo inicial e resultou no saque de Constantinopla. Discutimos também as cruzadas subsequentes e como a perda final dos Estados Cruzados em 1291 marcou o fim de uma era. Refletimos sobre os impactos duradouros das cruzadas, que transformaram não apenas o cenário político e econômico da Europa e do Oriente Médio, mas também as relações culturais e religiosas entre cristãos e muçulmanos. Essas expedições militares deixaram um legado de intercâmbio cultural, ao mesmo tempo em que criaram divisões profundas que ressoam até os dias de hoje. Estudar as cruzadas é essencial para compreender muitas das dinâmicas que ainda moldam o mundo moderno, as tensões entre o Oriente e o Ocidente, as trocas culturais que enriqueceram ambas as civilizações e o desenvolvimento de estruturas políticas e econômicas que surgiram dessa era são todos aspectos que continuam a influenciar nossas sociedades atuais. Se você achou este conteúdo interessante, não deixe de compartilhar suas opiniões nos comentários abaixo. Estamos sempre abertos a discussões e novas perspectivas. E, claro, se você quer continuar explorando temas fascinantes da história e entender como o passado molda o presente, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo conteúdo de qualidade. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.